O dia ainda nem tinha amanhecido quando o despertador de Carlos tocou com seu alarme estridente. Ele abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado como se tivesse carregado o mundo inteiro durante a noite. A escuridão do quarto parecia grudar nas paredes, e por um instante ele cogitou ficar ali apenas respirando. Mas não dava. Ele tinha pressa. Sempre tinha. Carlos levantou devagar, esfregando o rosto com as duas mãos enquanto caminhava até a cozinha. A água do café fervia enquanto ele olhava para o celular, que já piscava com notificações acumuladas. O aroma do café mal tinha tempo de preencher o ambiente antes que ele tomasse um gole apressado. Antes mesmo do primeiro gole de café descer pela garganta, o celular vibrou outra vez. E outra, e outra. Mensagens do grupo do trabalho, lembretes, pendências, pedidos urgentes. Ele apenas respirou fundo e colocou o celular no bolso, como se pudesse escapar daquilo por alguns segundos. Ele pegou as chaves do carro e a mochila, saindo de casa apressado como sempre. O céu ainda estava escuro, e a rua silenciosa parecia zombar da sua corrida contra o tempo. Os vizinhos provavelmente ainda dormiam, mas Carlos já estava em movimento, tentando alcançar um amanhã que nunca chegava. Enquanto dirigia, a cidade parecia acordar aos poucos. O trânsito começava a se formar. O sol despontava tímido no horizonte e as buzinas compunham a sinfonia caótica da manhã. Carlos apertava o volante com força, tentando se equilibrar entre a impaciência e a necessidade de chegar no horário. No escritório, mal sentou e já foi chamado por 3 colegas. Pilhas de documentos se acumulavam sobre a mesa, e a tela do computador exibia dezenas de e-mails não lidos. Ele respirou fundo e começou a trabalhar com a rapidez de quem sabe que o dia será longo. O ritmo frenético do trabalho não dava trégua. Ele digitava, atendia, resolvia, organizava. Sua xícara de café já estava pela metade, e ainda assim não sentia acordar por completo. Parecia que sua mente funcionava apenas com esforço, como uma máquina antiga tentando acompanhar as exigências modernas. Ao meio-dia, sua esposa enviou uma mensagem carinhosa perguntando se ele já tinha almoçado. Carlos olhou para o relógio e percebeu que mal tinha levantado da cadeira desde cedo. Fez uma careta involuntária. Já estava atrasado até para a própria fome. Ele suspirou, abriu a gaveta e pegou um lanche rápido que tinha guardado ali. Comeu em silêncio, enquanto continuava a digitar com uma mão só. Almoço. Para ele, era uma palavra distante, quase apenas decorativa em sua rotina. Quando o relógio marcou 17h50, Carlos percebeu que ainda faltavam tarefas pendentes. A ansiedade cresceu no peito, mas ele se forçou a encerrar por ali. Pegou as coisas apressado e saiu correndo, como se a vida inteira dependesse de chegar em casa alguns minutos antes. Chegou em casa esgotado, com os ombros caídos e o olhar vazio. Assim que abriu a porta, seus filhos correram até ele com sorrisos enormes. Ele tentou retribuir, mas o cansaço parecia sugar até mesmo as expressões do rosto. Enquanto jantavam, Carlos tentava ouvir as histórias dos filhos, mas a mente estava em outro lugar. O celular vibrava sobre a mesa, e ele o pegava sem perceber. Os pequenos falavam, mas ele ouvia apenas fragmentos, como se estivesse em 2 mundos ao mesmo tempo. Ana o observava em silêncio. Notava cada vez mais a distância nos olhos do marido. Ele estava ali fisicamente, mas parecia que seu coração estava sempre correndo atrás de algo invisível, algo inatingível. Ele tentou justificar o celular na mão, dizendo que era coisa do trabalho, que era rápido, que não tinha escolha. Ana sorriu com carinho, mas seus olhos diziam outra coisa. Você está perdendo o que importa. Naquela noite, deitado ao lado da esposa, Carlos não conseguiu dormir. Ficava virando na cama, olhando o celular, olhando a tela sem realmente prestar atenção. A insônia era a sombra fiel de sua pressa. O dia seguinte começou do mesmo jeito. Despertador, café, celular, pressa. Era como se ele estivesse preso em um ciclo interminável. Uma roda viva, que girava rápido demais para permitir qualquer pausa. Mas algo o incomodou naquele dia. Ao se olhar no espelho antes de sair, notou olheiras profundas.
Um semblante pesado, um homem que parecia envelhecer mais rápido do que o tempo permitia. A pressa cobrava seu preço. No trabalho, seu chefe o chamou para uma conversa séria. Não era bronca, mas preocupação. Carlos estava cometendo erros que nunca cometia. Parecia disperso, exausto, e isso começava a afetar seu desempenho. Enquanto saía da sala, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Sentou-se sozinho na sala de descanso, apoiando a cabeça nas mãos. O que estava acontecendo com ele? Quando tudo tinha ficado tão pesado? Mais tarde, no caminho de volta para casa, desligou o rádio e dirigiu em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu o céu, azul, bonito, enorme, e pensou no quanto havia deixado de ver porque sempre estava olhando para baixo. Quando chegou em casa, encontrou seus filhos na porta, segurando desenhos coloridos. Seus rostos brilhavam, esperando ansiosos para mostrar ao pai o que tinham feito na escola. Eram pequenos, mas carregavam o mundo inteiro nos olhos. "Papai, olha o que eu fiz hoje", disse o mais novo, entregando um desenho. No papel, Carlos aparecia sentado em uma mesa cheia de papéis, enquanto os filhos brincavam sozinhos ao fundo. Aquilo o atingiu em cheio. O coração apertou de um jeito que fazia anos que ele não sentia. Era como se alguém tivesse tirado a venda de seus olhos. Seu filho estava o vendo exatamente como ele temia ser, ausente. Ana percebeu a mudança no olhar do marido e colocou a mão em seu ombro. Não disse nada. Não precisava. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Naquela noite, sentados no sofá, Carlos tomou uma decisão simples, mas poderosa. Desligou o celular. Seus filhos comemoraram como se fosse festa, e de certa forma era. No dia seguinte, algo mudou. Ele tomou café da manhã com a família sem pressa. Ouviu as histórias dos filhos antes de sair e abraçou Ana com calma, sentindo de verdade aquele momento. A mudança parecia pequena, mas produziu um efeito enorme. Ao ir para o trabalho, Carlos percebeu que, ao invés de correr, caminhava devagar. E, pela primeira vez, gostou disso. No escritório, ele reorganizou sua mesa. Criou uma lista de prioridades, definiu horários. Não podia controlar tudo, mas podia controlar o suficiente para respirar melhor. Quando chegou o fim do expediente, ele fechou o computador, no horário certo. Sentiu uma leveza estranha, quase esquecida, como se estivesse recuperando algo que sempre foi seu. Em casa, os meninos correram ao seu encontro. Carlos tirou os sapatos, sentou-se no chão e começou a brincar com eles. Risos, vozes, carinho, tudo aquilo que o trabalho não podia dar. No fim de semana, Carlos sugeriu um passeio no parque. Sem celular, sem pressa, sem metas. Apenas estar presente. O vento leve, o sol, o riso das crianças. Tudo parecia mais vivo. Carlos percebeu como pequenos gestos criavam grandes memórias. Abraçou os filhos com força, grato por ainda ter tempo para reconstruir o que quase havia perdido. Mas a verdadeira virada aconteceu quando ele voluntariamente guardou o celular em uma gaveta ao chegar do trabalho. Fechou a gaveta com convicção. Eli, naquele simples gesto, devolveu à família algo precioso: sua presença. Numa segunda-feira pela manhã, chegou cedo ao trabalho, cumprimentou os colegas com um sorriso e sentiu-se mais leve. Trabalhar não era o problema. O problema era deixar que o trabalho se tornasse sua vida inteira. Com o passar das semanas, ele organizou uma agenda com limites reais. Horário para trabalhar, horário para viver. A diferença entre sobreviver e existir estava nesse equilíbrio. Seus filhos, antes acostumados com a pressa do pai, agora celebravam sua paciência. "Papai, você mudou", disseram em um abraço coletivo. Ana também percebia a transformação. O marido que ela amava sempre esteve ali, apenas soterrado pela pressa. Agora, ele parecia renascer a cada dia. Carlos compreendeu então que a vida não exige velocidade, exige presença. Sentado na varanda ao pôr do sol, respirou fundo e sentiu uma paz que há anos não sentia. A vida ainda tinha desafios, claro, mas agora ele caminhava com mais calma, mais consciência, mais amor. A pressa deixava de ser um hábito e se tornava apenas uma lembrança distante.
E sempre que a pressa tentava voltar, ele olhava para sua família, seu porto seguro, seu lar, e lembrava que nenhum sucesso no mundo vale mais do que o tempo vivido com quem se ama.